Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 22. E vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 3. O tema dessa noite, o nascimento de Moisés. Êxodo, capítulo 1, versículo 22 e depois do 2 em diante. Amém? Diz assim, versículo 22 de Êxodo 1. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora em Tua presença mais uma vez, pedindo que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Pai, vai tirando a dureza do nosso coração, as resistências, para que a Tua palavra não venha frutificar. Pai, se o solo hoje está pedregoso, se o solo está cheio de espinhos, se o solo está à beira do caminho, nós agora pedimos que o Senhor venha regando, tratando, Senhor, tirando os espinhos, para que a Tua palavra encontre solo fértil em nosso coração. Em nome de Jesus, que os irmãos que estão recebendo de casa também recebam a visitação do Senhor, o milagre do Senhor, e que a palavra venha transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, assim como o inimigo, Faraó não desiste de matar quem tem promessa divina. O inimigo não desiste de destruir quem tem promessa divina. Faraó, que era a personificação do próprio inimigo, também não desistiu. Nós falamos na última mensagem que eu trouxe aqui, que nós tivemos 2 tentativas de Faraó em matar ou sobrecarregar os hebreus para que eles não mais gerassem filhos. A primeira tentativa foi a sobrecarga de trabalho forçado. Lembrando a vocês que, diferentemente do que nós entendemos de escravidão aqui no Brasil, quando a Bíblia diz que o povo hebreu se tornou escravo no Egito, significa que Faraó foi reduzindo tanto o salário do povo ao ponto de que as suas dívidas eram maiores do que o que ele recebia, do que eles recebiam. Então, a escravidão não era como nós conhecemos aqui no Brasil, onde quando os negros foram escravizados, eles não tinham direito a nada, a não ser uma senzala e um resto de comida, né? E aí nós entendemos que naquele tempo, Faraó, quando percebeu que o povo hebreu se multiplicou, começou a crescer muito, a primeira estratégia de Faraó, leia-se Satanás, vamos parar esse povo. E a primeira coisa que se faz é sobrecarregar com trabalho forçado. Nós encontramos isso em Êxodo, capítulo 1, versículos 10 e 11. Eia, usemos de estratégia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então, uma estratégia do inimigo é sobrecarregar a igreja. A igreja não é lugar da gente ficar sobrecarregado. Igreja é lugar da gente vir livre, servir ao Senhor. Glória. Sem algemas nas mãos. Você e eu não somos mais escravos, nós somos livres. Igreja, como diz a pastora Edmeia Williams, não é lugar de pressão alta. Igreja, irmãos, não é lugar da gente ficar atribulado de espírito que está na escala. Igreja é lugar de alegria. Glória. Se você tiver uma pressão alta, um problema de diabetes, um problema crônico nas pernas, seja o que for, isso aí é uma questão física e Deus na hora certa vai te curar. Mas você não pode vir para a igreja, chegar aqui e dizer que está com problema porque veio para a casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de liberdade. Não é lugar de trabalho forçado. É lugar de trabalhar com o coração alegre e aberto. Porque isso aí é estratégia de Faraó, sobrecarregar o povo. Nós nunca vimos um povo tão ocupado como nos dias de hoje, a não ser lá no Egito. Ocupado com tudo, irmãos. As redes sociais ocupam. Se você olhar o histórico do seu celular, você vai perceber a quantidade de tempo que você passa em redes sociais. Ocupado com o excesso de trabalho, ocupado com os excessos de cursos. Eu falo aqui de sobrecarga. Carga a gente aguenta, sobrecarga não. Amém? Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo de Jesus é suave, o jugo dele é leve. A segunda estratégia de Faraó, qual foi? Porque essa não funcionou. Porque a minha Bíblia e a sua diz que eles afligiram então os hebreus, e o versículo 12 diz, mas quanto mais os afligiam, mais ficavam fracos. É isso? O que está dizendo aí na Bíblia de vocês? Vamos juntos? Tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Meu Deus, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Essa tentativa, fala assim, foi frustrada. Segunda tentativa de Faraó, qual foi? Êxodo 1, versículo 16, que diz assim, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Segunda estratégia de Faraó, matar recém-nascidos no parto. Deus levanta 2 parteiras hebreias, Sifrá e Puá. E elas decidem, eu não vou matar filho de hebreu. Porque elas temiam ao Senhor. E essa estratégia também foi frustrada. Porque nesta noite, Deus também está frustrando desígnios de Satanás na tua e na minha vida. Em nome de Jesus. Igreja, a gente tem que ficar alerta. Satanás vai tentar uma estratégia. Se ele não conseguir, ele vai tentar uma outra. E ele não muda nada. Satanás é imitador. Sobrecarga tem sido o nome da igreja cansada dos últimos dias. Ontem nós tivemos aqui uma consagração, irmãos, que foi muito especial. Metade da igreja era metodista wesleyana da Boiúna e a outra metade era Assembleia de Deus Alto Moriá. Aqui juntamos as brasas, oramos, Deus falou, se revelou e eu falei, essa igreja vai morar no céu. E ainda tinha uma representante da Nova Vida de Queimados, que é a Bruninha. Então, 3 congregações reunidas no mesmo lugar buscando a face do Senhor. E eu disse aqui, irmãos, não é tempo de andarmos com as sobrecargas de Satanás em nossas costas, porque nós somos livres. Amém. E eu falei quantas pessoas se ocupando com as festas lá fora e pouco oração. Festa da colheita, festa do tempo novo, festa dos casais, festa da família, festa dos jovens, festa das mulheres. Irmãos, é muito bom uma festa na casa do Senhor, mas a igreja não pode abandonar a oração. Porque festa sobrecarrega. Quem organiza a festa aí na casa do Senhor, levanta a mão. Sobrecarrega ou não sobrecarrega, irmão? Os irmãos já estão ali, ó. Meu pai e os 2 diáconos, pensando no almoço do dia 15 de agosto. Estou dando spoiler, depois o pastor João explica. Festa da comunhão, almoço da comunhão, aniversário de 6 anos da nossa igreja. Já tem que começar a pensar de agora. Lucas sabe disso, Fernanda sabe disso. Eu e o pastor João sabemos disso. Quem está à frente de qualquer coisa na igreja que envolva comida, organização, decoração, meu Deus, e sobrecarrega. Por isso que a igreja não vive de festa. A igreja vive de quê? Oração, palavra. As festas são ótimas, esporádicas, trazem comunhão. Como é bom você estar junto com a igreja. Aliás, isso é bíblico. Agora, ficar sobrecarregado com coisas que não envolvem a presença de Deus, irmãos. É noite da gente se despertar por aquela estratégia do inimigo. Colocou sobrecarga, não deu certo. Tentou matar os meninos no parto. Deus levanta 2 jovens que dizem, eu não mato o filho de hebreu. Aí vem uma terceira estratégia, porque aquela foi furada. Qual foi a terceira estratégia? Versículo 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo. Mas a todas as filhas deixareis viver. Porque naquele momento o homem, qualquer hebreu do sexo masculino, era uma grande e potente ameaça para o Egito. Afinal, nós temos que lembrar que no período que José governou o Egito, quem reinava o Egito era um faraó Ixo. Isso não era o nome dele. Era quando um estrangeiro, que era de origem semita da Ásia, vinha e tomava por alguma conspiração o reino, no caso do Egito. Então, quando José chega ao Egito, quem está reinando é um estrangeiro. Deu para entender agora? É um estrangeiro, alguém que é faraó, mas não é egípcio. Então, eles abraçavam os estrangeiros que chegavam. Só que aqui, irmãos, preste atenção, tinham passado 200 anos. 200 anos se passaram. E esse faraó que agora estava reinando, Amoses, não conheceu José. Então, qual era o medo desse faraó aqui? Vocês são uma igreja inteligente, vocês vão se ligar. Vai que os estrangeiros tomem novamente o poder aqui no Egito. Porque o mundo nos vê como estrangeiros, e glória a Deus por isso. Nós somos peregrinos, aleluia, neste mundo.
Então o medo dele era, vai que esses estrangeiros novamente tomem o poder aqui no Egito. A gente tem que exterminar todos eles. Porque agora a dinastia mudou, o faraó que está reinando é um faraó de origem egípcia. É um faraó que tem direito, vamos dizer assim, de ser faraó. Eles tinham derrotado, isso aqui eu estou resumindo a história para você entender, mas eles tinham derrotado os Ixos e agora o faraó que está reinando é um faraó originalmente egípcio. E agora ele fala o seguinte, todo o povo está autorizado a matar. Vocês têm noção do que é isso? Legalmente, sai uma lei aqui no Brasil que todos podem se tornar assassinos e não serão presos, pelo contrário, serão premiados. Porque mataram um hebreu? É o que diz o versículo 22. Então a terceira tentativa de Faraó em exterminar o povo hebreu era lançar no Nilo os sobreviventes do parto. Olha a escala. Sobrecarga, eles não conseguem se multiplicar na cabeça de Faraó, porque não conhecem crente. Crente ora para tudo. Ora ou não ora? Eu vou sobrecarregar eles, eles não vão mais se multiplicar, vão chegar em casa cansados, vai cada um para um lado, eles se multiplicavam. Então tá bom, quando nascer essas crianças, a gente mata no parto. Parteiras, podem matar as crianças que forem meninos, para que eles não tomem o poder da gente. O que aconteceu? As parteiras, eu que não mato filho de crente. Mais uma tentativa frustrada, as crianças nasceram. Essa terceira tentativa, não sei se você está entendendo, eles estão tentando matar os sobreviventes do parto. Crianças de 3 anos para baixo, joga no Nilo. Mata as crianças, todos vocês podem fazer isso. Agora não vão ser só os soldados egípcios, não vão ser só os guardas de Faraó. Agora, todo cidadão egípcio vai matar hebreu. E o que acontece? Ele não sabia que futuramente ele ia colocar na casa dele um hebreuzinho. Porque aquilo que tentou te matar ainda vai te proteger. Aquilo que tentou te matar ainda vai te proteger. E a gente mergulha em Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu, ou seja, engravidou, e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Eu não sei se você lembra, mas eu vou aqui trazer a tua memória. Lá em Êxodo capítulo 6, versículo 20, você não precisa ir, mas se você estiver anotando, Êxodo 6, 6 versículo 20, Joquebede e Anrão são os pais de Moisés. Anrão é da casa de Levi e se casa com uma também descendente da casa de Levi, Joquebede, que por coincidência era sua tia. Sim, Anrão casou com a sua própria tia. Pastora, mas isso não era errado? Eu não sei se você sabe, mas Moisés que escreveu as leis. Ou seja, isso foi antes da lei. Eles tinham até uma noção, talvez pela questão humana, mas não tinha lei. A lei veio através de Moisés. Então, os casamentos consanguíneos eram muito comuns naquele tempo. Então, você vem com Anrão, que casa com a sua tia Joquebede. Eles eram descendentes de Levi. Ela engravidou. Mas lembrando a você que Joquebede aqui já tinha 2 filhos. Miriam, que estava com aproximadamente 10, 12 anos. E o Arão, que estavam com mais de 3 anos. Por quê? Porque eles são sobreviventes. Nós temos esses dados, estudando a Bíblia e também um pouco de arqueologia, você começa a perceber que se eles não foram mortos, eles vieram antes da lei de Faraó. Tá dando para entender? Amém. Mas chega Moisés. E Moisés pega a lei de Faraó. Ou seja, Moisés nasce numa época de morte, Maria. Quem sabe você está vivendo um período na tua vida que é um período muito difícil. Tiveram pessoas aqui que nasceram na época da Covid. Tiveram pessoas aqui que se casaram na época da Covid. Tiveram pessoas aqui que arrumaram um emprego na época da Covid. E parecia que tudo ia dar ruim, mas não deu, porque Deus está nesse negócio. Nós não precisamos ter medo da época que estamos vivendo. Precisamos ter nossos olhos fixos em Jesus. Não importa, vai vir ameaça, irmãos, porque de ameaça, misericórdia. A gente já está cheio, né? Vai vir um El Ninho, você se prepara, o que vai acontecer? Vai ventar, vai destruir, vai morrer, vai pegar fogo, vai aquecer demais, vai ficar frio demais. Faz a tua parte. O que você puder fazer, faça. Fora isso, confia no Senhor. Amém. Tua casa não será abalada. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Diga mais uma vez. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Porque a rocha não se abala, irmãos. A rocha é inabalável e a rocha é Jesus. Amém.
Se a tua casa e a tua família estiverem na rocha, o Nilo não vai matar os teus filhos. Em nome de Jesus. Preste atenção, perceba que, humanamente falando, Moisés não tinha chance de sobreviver. Moisés tinha chance de sobreviver, gente? Não tinha. Não tinha, não era nem para ele ter nascido, porque o pai estava sobrecarregado com o trabalho. Depois, não era para ele ter nascido, porque as parteiras receberam ordem de matar os meninos hebreus. Sobreviveu. Depois, Moisés não era para sobreviver, porque agora ele tinha que ser jogado no Nilo. Mas o mesmo rio que servia para matar crianças tornou-se o lugar da preservação da vida de Moisés. Porque humanamente ele não tinha chance, mas divinamente ele já era o libertador de Israel. Eu não sei se você está entendendo, mas sabe o que está acontecendo nos últimos dias? O diabo quer nos matar, irmãos. Isso é nítido. Você não percebe isso, não? Toda hora. E tem semana que é só a misericórdia do Pai. Isso não é um tombo na frente do mercadinho, não é verdade? Misericórdia é um furúnculo que quase te deixa todo infeccionado. Pai, irmãos, ontem estava aqui na consagração, e aí eu preguei, Deus falou comigo para eu pregar sobre a cura do rei Ezequias, que na nossa versão, em Isaías 38, diz que ele tinha uma úlcera. Aí Ana Clara vai e fala, na versão King James fala que é furúnculo. Falei, Jesus, eu tive um livramento. Não morri porque Deus não deixou. Irmãos, tem semana que você percebe que o inimigo quer a tua vida. Ele quer trazer acidentes, ele quer trazer enfermidades, ele quer que você seja atropelado, ele quer, irmãos, te matar. Mas quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Aleluia! Se Deus falou que você vai fazer, você vai fazer. Deus via Moisés como o libertador de Israel. E Faraó, um potente inimigo. Mas o rio que servia para matar crianças, serviu para preservar a vida de Moisés. A ordem era, afoga essas crianças hebreias no rio. Aí Joquebede, ligado com Deus, cheia do Espírito de Deus, coloca o menino aonde? No Nilo, para preservar a vida dele. Irmãos, o que mata egípcio lá fora, preserva hebreu aqui dentro. O que mata pessoas que não temem a Deus lá fora, vai preservar a igreja do Senhor. Vale a pena servir a esse Deus. E aí você começa a perceber que Joquebede e Anrão, eles protegeram a vida de Moisés por 3 meses. Por que 3 meses, pastora? Nós temos algumas, não muitos detalhes que a Bíblia nos dá, como ele tem aqui o versículo 2, a mulher concebeu, deu à luz a um filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Mas nós podemos imaginar. Em primeiro lugar, por 3 meses é um tempo que uma criança poderia ser escondida com segurança. Por quê? Ele chora mais baixo, fala comigo, chora mais baixo, fica menos ativo, chama menos atenção. Eu sei porque eu tenho uma sobrinha que vai fazer 1 mês, quarta-feira. E quando a gente fala com a minha irmã, barulho de gato, mas bem fino. Espera passar 3 meses para você ver a gritaria que é. Né, Luquinhas? Tá puxado. Quantos meses está o Ben? 9. Ele quer pregar junto com a gente, ele quer louvar junto com a gente, ele quer ser do encontro jovem. Irmãos, onde ele vier, ele vai estar colocando a voz dele para jogo. Porque ele está crescendo, está se desenvolvendo. Então, Joquebede e Anrão conseguiram esconder essa criança por 3 meses. Porque era um tempo seguro. Tinha como a criança dorme muito, irmãos. Até 3 meses a criança dorme muito, é uma beleza. Só não dorme à noite. À noite, não. À noite os olhos se abrem e ela não quer dormir. E aí você percebe que foi o tempo que eles fizeram isso com segurança. Agora, nós temos um detalhe no versículo 2, que diz assim, no final do versículo 2, vendo que era formoso. Na versão King James diz, bonito e saudável. Escondeu por 3 meses. Na Bíblia, quando você lê na Bíblia, Davi era formoso, Esther era formosa, José era formoso, não é assim que diz a Bíblia? Isso aponta para algo divino. Quer ver? Deixa marcada a sua Bíblia em Êxodo 2. Dá um pulinho comigo em Atos capítulo 7, versículo 20. Vocês vão lembrar aí do discurso de Estevão. No discurso de Estevão, ele antes de morrer, a defesa dele, né? Ele dá uma aula de Antigo Testamento, irmãos. Se você ler Atos 7, você vai entender a história do Antigo Testamento. Atos capítulo 7. Versículo 20. Vamos ler juntos? Por esse tempo nasceu Moisés, que era o quê?
aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Então, o formoso na Bíblia não é só de aparência. É alguém saudável, mas é alguém com potencial para se desenvolver. Havia algo nele que revelava o favor de Deus. Formoso na Bíblia sinaliza que alguém separado para uma missão. Vocês não estão entendendo não, gente? Que coisa linda, vocês são formosos aos olhos do Senhor, separados para uma missão. Glória a Deus. Você acha que Deus vai fazer diferença se a pessoa é bonita ou se a pessoa é feia? Até porque o bonito para um não é feio para outro. Vocês já entenderam essa história, né? Não é isso aí. Então, você começa a perceber que Deus não é um Deus de fazer diferenças, não. Ele é um Deus que inclui todos nós. Quando a Bíblia fala em formoso, aponta para isso. Alguém que Deus tem uma obra separado para uma missão. Eu citei aqui, Deus fala assim, a Bíblia fala assim de José, que ele era bonito de porte, de aparência, era formoso. Esther era uma mulher formosa. Olha o que Esther fez. A gente tem Davi, era baixinho, ruivo, mas era o quê? Formoso. Nós temos uma missão para cumprir. Deus vai preservar as nossas vidas. Amém. Quem aqui já quase morreu quando era criança? Pode levantar a mão sem medo que a gente vai perguntar nada não. Não vamos entrar em detalhes. Olha aí, olha só. Olha só, levanta mais forte aí, gente, tá muito fraquinho. Isso, olha quantas pessoas já tiveram livramento de morte na infância. Por que você chegou até aqui hoje? Porque Deus tem um propósito na tua vida e você é formoso. Ninguém vai te chamar mais de feio não, pelo menos na minha frente. Vou falar, vai ler a Bíblia. Tanto é que o Estevão diz o seguinte, ele era formoso aos olhos de Deus. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Cadê as crianças aí, 2005? Com suas próprias mãos pintou. É assim que Deus nos vê. É aos olhos do Pai. Você, Patrícia, é linda. Deus tem um plano na tua vida. Deus está sinalizando hoje para você, minha irmã, que essa missão será cumprida na tua vida. Em nome de Jesus. Não adianta o inimigo falar pra gente que a gente é feio, que a gente está problemático, que a gente está doente. Você está doente. Como é que você... Irmãos, eu fui pregar doente. Ontem que eu falei para as irmãs, vocês não sabem como é que eu estava lá pregando, naquela consagração na Metodista, e com um furúnculo, irmãos, que não explodia por nada e doía. Olha, irmãos, só a misericórdia do Pai. Mas a gente não vai parar, não. A gente só para se tiver com uma doença contagiosa para não pegar nos irmãos. Se for só com a gente, dá para vir para a igreja, a gente vem. Não é assim, irmãos? Essa é a vida do cristão, porque Deus sempre nos livrou, Deus sempre nos guardou, aleluia. Você não precisa abrir, mas Hebreus 11, 23 diz que os pais de Moisés o escondeu, eles esconderam Moisés porque não tinham medo do decreto de Faraó. Gente do céu, olha como é que a Bíblia se encaixa. O autor aos Hebreus diz, eles não tiveram medo do decreto de Faraó. Qual é o decreto que está te assombrando? Qual é o decreto? Chegou o exame? Qual é o decreto? Chegou o salário? Chegou o seu contra-cheque? Qual é o decreto? Chegou a conta de luz? Qual é o decreto? O plano de saúde aumentou, irmãos? O Senhor é a tua bandeira. O Senhor é a tua justiça. O Senhor te dá saúde. Oh, o Senhor é a tua paz. Aleluia. Outra questão que nós temos também, que 3 meses é um tempo de segurança para um recém-nascido ter mais chance de sobreviver. Já ouviram falar na morte de recém-nascidos, que pode ser súbita? Morte súbita de recém-nascidos, já ouviram falar? Então, eles dizem que o ideal é até 6 meses uma criança dormir no quarto dos pais. Eu sei que depois eles acostumam e só misericórdia para tirar. Porém, eu sei bem disso, Jesus. Porém, é um período de segurança. A criança pode ter uma morte súbita, engasgar, pode acontecer várias coisas. O que Joquebede e Anrão, então, fizeram? Tudo o que eles podiam fazer enquanto Moisés estava com eles. Sabe por quê, irmãos? A fé, ela não é passiva. A fé é ativa. Amém. Eu tenho que fazer tudo o que eu posso enquanto está no meu controle. A fé é ativa. A fé não é passiva. A fé, Zeldinha, Aline, eu não sei por que Deus está falando assim, mas eu quero dizer para vocês que a fé de vocês precisa ser ativa. Amém. E não passiva. Vai e faça o que Deus falou, mas faça o seu melhor.
o seu melhor. Porque foi assim que os pais de Moisés lidaram com ele. Versículo 3 de Êxodo 2. Vamos voltar lá. Já está nele, né, pastor? Versículo 3 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Junco é o papiro, tá? Calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Deixa eu te falar uma coisa. Levante suas mãos aí. Há tempo de esconder, mas há tempo de colocar no Nilo. Existe um tempo que você esconde, mas existe um tempo que você precisa colocar no Nilo e confiar no Senhor. Porque quem sempre guardou o Benjamim foi o Senhor, Lucas. Então cresce, vai para lá, vai para cá, deixa que Deus guarda. Faça o que você puder fazer. Quem guarda é o Senhor. Você pensa, você bota 3 meses, 4 meses, 5 meses numa creche e Joquebede com 3 meses no Nilo. O que tinha no Nilo? Crocodilo. Que mais tinha no Nilo? Hipopótamo. Uma das tradições, né, e não é bíblico, mas a gente pode não inferir o texto, mas imaginar, naquele tempo, você acredita que os egípcios achavam que o papiro, o junco, ele afastava, o cheiro dele afastava o hipopótamo? Então, uma das questões é que você sabe como é que é a mãe, né? Super protetora. Vai que funcione. Não é, irmã Cida, você que tem 5? É papiro para todo mundo. Hoje é Bíblia, né? Hoje é Bíblia, papiro, papel, vocês lembram? Mas é papiro para todo mundo. Vai que funcione. Eu não sei se é verdade ou não, vai que seja um repelente para hipopótamo. Então ela foi, colocou aquele cestinho com papiro, com junco, que era leve, flutuava bem. Vai que fosse repelente de hipopótamo. Ela fez a parte dela, irmãos. Mas ela teve que colocar no Nilo. Ai, irmãos, como é difícil colocar um filho no Nilo. Como é difícil entregar um filho no mundo. No mundo, não para o mundo. No mundo. Para o mundo, jamais. Mas só quem faz um cestinho como o Joquebede confia no que fez e confia no Deus que serve. Você não vai pegar uma criança sem cestinho para colocar em Nilo. O hipopótamo vai pegar. O crocodilo vai pegar. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem guarda é o Senhor. Olha o cesto que Joquebede fez. Eu disse aqui, o junco ou o papiro é leve, flutuava bem. Acreditava-se que ele afastava hipopótamo. Outra coisa, é de fácil camuflagem. Esse carriçal que diz aí o versículo 3, que ela colocou ele no carriçal, é essa área pantanosa cheia de papiro, de junco. Então ela camuflou o menino. Ela faz um cestinho de junco. O carriçal é à beira do rio Nilo, cheio de junco. Irmãos, não mexe com uma mulher crente, não. Irmãos, mulher crente sabe direitinho o que fazer para proteger um filho dentro do Nilo. É oração, é jejum, é bilhete na mochila. É investida dentro de casa. Esses dias recebi um Reels da minha filha. Agora eu posso falar, né? Já tá grande, já passou. Ela morrendo de rir. Era sábado de manhã. E a minha mãe achava o meu celular. Eu encontrava o celular na mão da minha mãe desbloqueado. Não foi isso? Ela rindo muito. Ela, mãe, me gelava o coração. Eu falei, porque eu era dessas. De desbloquear o celular. O que é isso que criança não tem sem celular e que mãe não sabe? Não há nada oculto. Não há nada oculto. E nem até aqueles ocultos a gente sabe mexer, tá? Eu sei. Se alguma mãe precisar de ajuda, me fala aí. Que eu sei bem lá onde estão os ocultos. E conversa arquivada. Irmãos, a gente é Joquebede na igreja. A gente é Joquebede na igreja. Nós temos um papiro. Aleluia! Glória a Deus. Dá trabalho, irmãos? Dá. Deu trabalho para Joquebede. Você acha que Joquebede fez cesto assim? Fez não, irmãos. Deu trabalho fazer o cesto de Moisés. O betume, ele funcionava para impermeabilizar e vedar. Ele lembra um asfalto. E o piche era uma resina também usada para vedação e impermeabilização. Aí eu preparando a mensagem, falei assim, Pastor João, tô ficando igual a Carvelinha pregando, né? Adoro isso. Pastor João, por que usar os dois? Veja bem, o junco e o papiro a gente já explicou, mas o betume e o piche era a mesma coisa, impermeabilização, vedação, para não entrar água. Para que essa mulher usou os dois? Ela queria ter segurança de que não entraria água. Prevenção, mas eu gostei de uma palavra, 2 que Deus me deu. Superproteção, pastor Luiz.
Bota a blusa por baixo, bota casaco, leva capa de chuva. Alguém se identifica? Então, é impermeabilização. Não basta o piche. Vai ter que usar betume. Quantas vezes a Ana Clara saía de casa com a manga comprida, só chegava suada, gente, em todos os lugares, tadinha. Mas a gente colocava a manga comprida, a blusa da escola. Aí botava nesse frio assim, botava o casaco da escola, capa de chuva. Toquinha, luva, irmãos, o que tivesse a colocar. Depois o efeito cebola podia até começar a acontecer, né? Vai descascando. Mas não ia tirar a blusa lá de baixo, porque eu era dessas, a blusa de baixo, que estava embaixo do uniforme da escola, então nem tem como tirar. Aqui é Joquebede, gente. Não vai dar, não. Mas vai valer a pena. Toda mãe chata tem um filho bom. Toda mãe chata tem um filho bom. Todo pai rigoroso. Oi, amado. Tá bom? Pois é. Tem filhos encaminhados. Irmãos, está nas nossas mãos o cestinho. Moisés estava nas mãos de Deus, mas o cestinho estava na mão de Joquebede. Prepara esse cestinho, olha a super proteção dela. Não vai ser suficiente piche, não. Vou ter que colocar betume. Vai que entre água. Não pode entrar água. Meu filho não vai poder morrer nas águas do Nilo. Eu vou fazer o que eu posso e até o que eu não posso para proteger o meu filho. Olha que coisa interessante. A palavra cesto, ela no hebraico significa tevá. Ah, pastora, o que tem a ver isso? Irmãos, o hebraico também eu só trago mesmo para a gente poder entender algo que está na Bíblia. Essa palavra, sabe quando ela foi utilizada? Na Arca de Noé. A mesma palavra. Tevá se refere à arca que Noé fez. E ele também calafetou a arca com betume, com piche. Só que a arca era de madeira. Não era de junco nem papiro. Era de madeira. O material era diferente porque a oposição seria diferente. A gente está falando de dilúvio. Mas para vedar o mesmo material. Ou seja, a Joquebede, ela fez um protótipo da Arca de Noé. Meu Deus do céu, aleluia! E o que aconteceu com Noé e sua família? Foram preservados dentro da arca. E o que aconteceu com Moisés? Preservado dentro do cesto de Joquebede. Glória a Deus! Aleluia! Versículos 4 e 5 de Êxodo 2, a Bíblia diz assim. A irmã do menino. Quem é a irmã do menino? Miriam. Quem é a irmã do menino? Miriam. Isso. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Ou seja, no versículo 4, você vê Miriam preparada por Joquebede para ser uma intercessora de Moisés. Não sei se você viu isso, eu vi. A irmã do menino ficou de longe. Intercessor fica perto ou longe? Hein, Lu? Intercessor fica perto ou longe? Geralmente é longe. A irmã do menino ficou de longe, né não, Simone? Onde é que vocês ficam orando mesmo, hein? Né? Lá atrás. Quando tem um BO para resolver, vocês vêm para a igreja orar? Não, manda para as intercessoras. Vamos orar, vamos entrar em oração. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Então, quem é que preparou Miriam com seus 10, 12 anos? Foi Joquebede. Vigia com o seu irmão. Toma conta do seu... Qual irmão mais velho nunca ouviu isso? Toma conta da sua irmã, Ana Beatriz, Ilha. É contigo mesmo que estou falando. Mas teve um tempo também que era tomar conta da sua irmã, Lucas Emanuel Ilha. Vai lá, preste atenção. Irmãos, preste atenção, é uma mãe que prepara os filhos para eles caminharem juntos. É uma mãe e um pai que preparam os filhos para um proteger o outro, para serem intercessores dos outros. Agora traz isso para a igreja. É o Senhor, o nosso Pai, que nos prepara para sermos intercessores e não juízes uns dos outros. Glória a Deus. Que coisa linda. Você vê que o ministério maravilhoso depois, minha amiga Fernanda, Moisés, Miriam e Arão. Deu uns B.O., deu, porque entre irmãos tem B.O. ou não tem? Tem. Nem esperaram beber água. Tem B.O., claro que tem.
Mas não é por isso que Deus deixou de fazer a obra através de Moisés, Arão, Miriam. Os 3 irmãos escaparam da morte, das mãos de Faraó, e foram cumprir um propósito divino na vida deles. Miriam cantou do outro lado do Mar Vermelho, dirigiu um grupo de mulheres. A primeira ministra de coral foi Miriam. Pegou o tamborim, começou a louvar ao Senhor pelo mar ter aberto. Arão deu origem ali a todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao Senhor. Irmãos, e antes disso ele falava por Moisés. No lugar de Moisés era Arão que falava. Olha a conexão dessa família. Mas quem é que gerou isso? Joquebede e Arão. Meu Jesus. Quando você lê o versículo 5, que diz, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, eu preciso que você entenda também uma coisa. Aqui não era um banho que nem você tomou antes de vir para a igreja, não. Creio eu. Mas acho que sim, né? Ninguém ouviu isso. Mas aquele banho antes do culto, não. Isso aqui era um ritual. O Nilo, para o egípcio, era um deus com letra minúscula. Porque só o nosso Deus merece a letra maiúscula. É digno. O rio Nilo era um deus. Para eles, o Nilo era um deus. Por isso que as crianças hebreias tinham que ser mortas no Nilo. Sacrifício. Quando essa filha de Faraó desce para tomar banho no Nilo, vocês percebem que tem umas mulheres com elas? Está aqui, ó, no versículo 5. As suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. É como se fosse, para vocês entenderem melhor, uma procissão. Ia toda uma galera com aquele que fosse lá se banhar no rio. Eu imagino, agora pensa no negócio. A filha de Faraó pedindo aos deuses egípcios um filho. Ao Deus errado. Mas ela está lá se banhando. Ritual. Eu não vou entrar aqui nos méritos, mas havia um caso de família aqui, aquele antigo lá do SBT, então, que envolvia aqui os faraós, sabe? Um faraó casou com uma meia-irmã para gerar um filho, para que os ixos não tomassem conta do governo, não reinassem novamente no Egito. Então, eles casaram entre irmãos, começaram a fazer casamento entre irmãos, para eles não perderem o poder para os estrangeiros. Essa filha de Faraó aqui, ela só tinha uma filha. Sabe o que ela queria? Um filho para herdar o trono. E Deus queria um libertador, sabe, Pablo? Que Deus faz isso. A filha de Faraó. Meu Deus não, né? De os deuses lá, né? Os deuses do Egito. Se banhando no Nilo. Se vocês me derem um menino, ele vai reinar aqui no Egito. E aí, de repente, irmãos, ela olha e vê um menino, que é o que ela precisava. Por que você sabe disso, pastora, se não está na Bíblia? A arqueologia. Os estudos, gente, eu nunca fui no Egito, minha irmã já foi, mas os estudos que tem no Cairo, desses lugares todos, falando sobre as dinastias, o que acontecia, um casava com o outro para não perder o poder. Essa mulher aqui, ela precisava de um filho homem para ascender ao trono. E ela não tinha. Então, dá a entender que quando ela vai para o Nilo, não era tomar banho. Porque esse ritual existia. Depois você pode pesquisar sobre os rituais que aconteciam no Nilo. Não era um banho. Ela desce para fazer um ritual. Você vê que alegria que ela pegou o menino? Você acha que um hebreu ia pegar com essa alegria toda, se ela não precisasse de filho? Se essa arqueologia fosse furada? Ela ia olhar um hebreu e ia falar o quê? Eu tenho que matar, papai mandou matar. Não, ela toma o menino. Versículos 6 e 7 diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Não, estou lendo o 5, né? É o 6 e o 7. Abrindo o quê? Aquele cestinho lá de Joquebede. Viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Eu até gravei um Reels agora falando sobre isso. Que Deus usa o nosso choro, irmãos. Salmo 56, versículo 8. As nossas lágrimas são colhidas pelo Senhor, estão todas num odre. E detalhe, o Salmo 56, 8 ainda fala assim: as nossas lágrimas, não me pergunta como não, estão anotadas num livro. Agora o choro do menino comove a filha de Faraó. O choro do menino, diz a Bíblia. No versículo 6, ela teve compaixão porque o menino chorava. O teu choro vai comover esse teu inimigo.
Porque Deus vai quebrantar o coração dele. Amém. Às vezes você está chorando, você não está vendo que tem alguém assim, meu Deus, vou ter que fazer alguma coisa. Deus fez Moisés chorar na hora. Estou falando de uma criança de 3 meses. Na hora que foi aberto o cesto, Moisés começa a chorar. A filha de Faraó tem compaixão. Em algumas versões diz que ela ficou enternecida. De se tornar terno. De sentir compaixão. E aí ela toma o menino. Ah, pastora, como é que ela reconheceu que esse menino é dos hebreus? Você pode estar no Egito, mas seus costumes têm que ser de crente, hein? Não vou beber, não. Você pode estar no Egito, mas seus costumes têm que ser de crente. Um hebreu, ele era circuncidado. Como é que a filha de Faraó soube? Abriu o cesto. Ih, é menino dos hebreus, pela circuncisão. Tu tem que ser conhecido lá fora pela circuncisão do teu coração. Consagração. Separação. Tua boca tem que abrir e sair louvores ao Senhor. Não é bom você estar no lugar que está tocando louvor? Abriu agora, eu vou dar uma dica, hein? Não é merchan, mas eu creio que eles são cristãos. Ali de Casa do Biscoito na freguesia, né? A Bibi que tá sempre... Eu vivo na freguesia. Você entra lá, tá tocando louvor. Como é que a gente fica? Você quer mostrar que você também é crente, né? Ana Clara, em nome de Jesus, pega aí o negócio, a torrada do discipulado. Ela sabe que eu sou assim. Quero puxar um assunto, doida pra palavra. Quer murmurar com essa loja, em nome de Jesus. Irmãos, foi tão tremendo sexta-feira. Eles estavam ouvindo louvor. Daqui a pouco passou uma pessoa em situação de rua, falou para o menino que eu acho que é o dono, o filho do dono, que fica sempre ali na porta. Aquela palavra que você me deu sexta-feira, quinta-feira, sei lá quando, tá aqui, hein? Tomei posse daquela palavra, hein? Falei, gente, essa Casa do Biscoito aqui é um negócio. O nome não é Casa do Biscoito, não. É aquela que você foi, sabe, Nicole? Ela até sabe. ATLM. Não sei o que significa, mas é pra gente a Casa do Biscoito. Do lado da Americana, tá? Compra lá, abençoa os irmãos, em nome de Jesus, meu pai, porque eu creio que eles são crentes, porque coração circuncidado é isso. Não é isso? Agora você entra lá tocando pagode, que você faz, meu pai, me liberta, tá repreendido, em nome de Jesus. Você não sai de loja que tá atribulado? Eu não sei, mas eu não consigo. Aquelas lojas com som alto, atribulado, um rock, uma loucura, você fica como? Não vejo a hora de sair daqui. Irmãos, mal sabe eles, estou dando dica, não vende. Porque a gente não aguenta música alta na cabeça para comprar nada. Eu quero logo sair da loja. Então, quem tem coração circuncidado, alguém vai abrir o cesto e vai falar, é hebreu. Alguém vai abrir o cesto e vai falar, é crente. Alguém vai abrir o cesto e vai falar, a língua dele só pode ser de cristão. Foi assim que a filha de Faraó reconheceu. Porque eu falei, gente, como é que ela sabia que era hebreu? Só porque estava no Rio? Pela circuncisão. E aí a gente vai para o versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Lembra que eu falei que a Miriamzinha foi treinada para ser intercessora? Vigiou, orou, olha só. A sua irmã falou, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Vocês percebem uma coisa aqui? Maduzinha? Essa menina era muito bem educada, ela não foi invasiva. Ela fez uma pergunta reflexiva. Se a gente é escandaloso, às vezes que não tem muita noção, a gente não, né? O povo de Deus não é escandaloso, tem noção, sim. A gente faz, né? Eu vou no hospital, não tem nada disso aqui que vocês veem. Olá, boa tarde, fala baixo, é outro ambiente. Ali não é lugar disso, a parte do Senhor. Não, nem a parte do Senhor, né? Lá é boa tarde. Se der uma parte do Senhor, já sei que é crente. Aí a gente... Enfim. Ela deve ter falado assim. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de nome de criança? Se a gente mete os pés pela mão, meu Deus do céu, você achou essa criança? Ai, meu Deus. Olha, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Mas olha só, eu conheço bem a mãe dela. Gente, tem criança que tem uma boca, né? Na verdade, estava com adolescente, que não tinha nada que falar isso, não é verdade? Eu conheço a mãe. Quer que eu chame? Ela fez uma pergunta reflexiva. Ela não foi invasiva. E quando você faz uma pergunta reflexiva, fala comigo assim, a resposta é assertiva. É isso que os psicólogos fazem. Uma pergunta reflexiva, a resposta é assertiva. Queres que eu vá chamar uma ama? Ela pensando, é claro que vai ser minha mãe. Cheia de leite, do Moisésinho. Aí, qual foi a resposta? Versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Meu Deus, ela precisava de uma ama de leite, a filha de Faraó.
E Miriam tinha ama. Vocês estão percebendo que Deus trabalha com propósitos? Deus o tempo todo trabalha com propósitos. Aquela menina foi bem educada, foi bem criada, não era invasiva, sabia se comportar, não fez escândalo. Só perguntou, você quer que eu chame uma ama de leite para te criar criança? Por quê? A filha de Faraó não podia chegar com esse menino recém-nascido no palácio de qualquer maneira. Até porque, se ela está adotando essa criança, ela não tinha leite. Até porque, naquele tempo, era muito comum a realeza não amamentar. A realeza tinha ama de leite. A gente nem precisa ir lá no Egito. Aqui no Brasil tinha isso. Quantas mulheres foram amas de leite? Para quê? Para a mãe da criança ficar lá, né, tomando seus banhos, se vestelando, né, ficando sendo abanada. Então, as amas davam mamar à criança, cuidavam da criança. As crianças não tinham tanto contato com a mãe assim. Então, ela precisava de uma ama de leite. E a Miriam falou para ela, eu tenho a ama de leite. E aí ela falou, então vai. Eu quero, vai. Ela sai, diz a Bíblia. Sai a moça e chamou a mãe do menino. Irmãos, lembra do que eu falei agora há pouquinho? A filha de Faraó queria um filho. Deus queria um libertador para os hebreus. Ela está lá orando, achando que está falando com Deus dela. É o Deus dos céus, o Deus de Moisés, falando, você vai pegar esse menino para criar. Porque ele vai ser o libertador que eu planejei. Quando você chega no versículo 9, diz assim, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino. Meu Deus, era tudo que Joquebede queria. O filho de volta. Você ainda vai ouvir essa frase. Eu não sei em que esfera, mas você ainda vai ouvir essa frase. Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Meu Senhor. Joquebede queria o filho de volta. E Deus queria ensinar a Moisés as suas leis. A história patriarcal dos hebreus. Deus queria ensinar a Moisés a história de Abraão, Isaac e Jacó. Isso não se aprende no palácio de Faraó, não, irmãos. Vamos trazer para cá? Isso não se aprende na escola. Isso não se aprende nos cursinhos, os melhores que você colocar o teu filho. Só na casa de Joquebede. Só na Assembleia de Deus Alto Moriá. Só com o papai e mamãe em casa, vai ler Bíblia, vai fazer devocional. Só na escola bíblica da tua igreja. O que se aprende em casa não se aprende em palácio de Faraó. Aleluia. Então Deus tinha um plano. Esse menino, se for direto para o palácio, primeiro, não vai ter ninguém para amamentar. Segundo, a filha de Faraó vai ter que chegar lá dizendo, eu já arrumei um filho, hein? Nada de colocar ninguém no lugar do meu filho. Porque nessa situação, dessa confusão que aconteceu familiar, se a filha de Faraó tivesse um filho, a preferência para ser o próximo faraó seria dela. Ou seja, Moisés seria o próximo faraó. Olha só. Aí Deus fala, não, Faraó não. Ele vai ser o libertador do meu povo, que tipifica Cristo. É ele que vai tirar o meu povo dos 430 anos que estiveram ali no Egito. Sofrendo, servindo ali como escravos. Deus tem um plano na tua vida. E não importa o que vai acontecer na frente, aí na frente não, irmãos. Deus vai só juntando as peças. Ah, eu quero um filho, eu quero um libertador. Meu Senhor, Deus é maravilhoso. Outra coisa que eu aprendi aqui nesse versículo 9. Joquebede queria o filho de volta. Deus queria ensinar a Moisés as leis divinas e a história dos hebreus. Eu comentei sobre isso aqui. Eu imagino que ela colocou esse menino no carriçal, no meio daqueles papiros, daqueles juncos, e orou ao Senhor. Senhor, tu podes. Aliás, ela já orava quando fazia o cesto. Que crente, minha filha. Crente ora fazendo a sopa dos valentes de Davi. Crente ora fazendo faxina. Crente ora mexendo lá naqueles negócios que tá tudo... Meu pai, o que fizeram aqui nesse aparelho, desse hospital? Crente ora pra tudo. Então, imagina o Joquebede fazendo o cesto, orando. Você não tem noção como é que essa igreja aqui é limpa. Seu pastor faz tudo. Eu ainda vou gravar um dia. Todos os tons que você imaginar, ficou eu e a Ana Clara lá de dentro ouvindo. Falei, gente, eu não quero ligar a rádio, não. Hoje foi dia. Ele estava aqui sem a melodia, mas era só a voz dele. Oh, 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 meu Deus e meu Pai.
eu tô uns hinos antigos, faz falsete, irmão. Eu falo, posso ligar a melodia? Aí ele, pode. Porque o cristão entende que tudo que ele faz é para a glória de Deus. Limpar o banheiro de igreja, limpar chão, varrer. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Então essa mulher fez esse cestinho regado à oração. E é assim que a gente faz com os nossos filhos. O cesto é preparado em casa, na oração, é no jejum. É quebrantando a nossa vida, é ajudando os nossos filhos, amando os nossos filhos. Ali é o cesto sendo preparado. Senhor, guarda. Criança vai para a escola, Senhor, livra de todo mal. Senhor, repreende, Pai, todo inimigo contra a vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Quem não tem filhos, faz isso com o marido, faz isso com a esposa, com os pais, que tem pai que está virando filho. O meu ainda não. Ele nos socorre, mas tem pai. Às vezes a gente fala, pai, isso aí já está meio de idoso, né? Não faz não. Não, essa aí piada já foi. Não fala isso não. Aí já é mico, não faz isso não. Mas tem pai que vira filho. Então tem filho que tá assim, eu guardo os meus pais. Teu pai tá com quantos anos? 86 anos. Não é um bebê? Vai ser colocado ali no cestinho? Não tem que regar a vida do teu pai de oração? Se eu guardo meu pai, eu não tô lá, mas o Senhor está. É o Nilo dela. É um perigoso, ele tá com idade, livra ele das quedas. Porque para cada um a gente ora de uma maneira, irmãos. Chega uma idade que a gente começa, guarda, Senhor, ele de todo tombo, todo acidente, toda queda, todo mal súbito, do Alzheimer, do Parkinson, todas as doenças da terceira idade, das artroses, das artrites, de tudo. Né? Tinha uma irmã que falava artrose, artrite, sinusite, e ela disse que tinha tudo que terminava em it, ela tinha. Francisquinha, né? Ela tinha tudo. Então você começa a orar, guarda, Senhor, guarda. Uma criança, Senhor, livra os meus filhos das más influências. Senhor, guarda dos tombos, guarda da pedofilia. Tem que orar, irmãos. E agora até pelos idosos. Não sei se vocês viram. Semana retrasada, uma pessoa que se diz pastor, porque não é. Ele esperou a esposa ir para a igreja com o filho e estuprou a sogra de 91 anos em casa. E a mulher usava até fralda. Saiu aí alguns jornais. Não estava puro, né? Aí você começa a perceber, tem que pedir até a Deus para guardar os nossos idosos da violência sexual. Guarda as mulheres, Senhor. Se você tem esposa, guarda minha esposa, Pai. Ah, mas ela tá meio caidinha. Irmão, não tem mais isso, não. Você sabia que não tem mais esse negócio, tá meio caidinha, não? Se eu falei de uma senhora de 91 anos que usava fralda e o homem foi lá e estuprou ela, tem que pedir, guarda minha velhinha, Senhor, guarda minha caidinha, Senhor, guarda, Senhor, livra ela. Não deixa ela ficar igual Sara. Não deixa ela ficar igual a Rebeca. Gente, Sara tinha quase 80 anos. Os homens olhavam para Sara e falavam, gente, bonita, hein? Abraão teve que mentir 2 vezes, achando que ia morrer por causa da beleza da esposa mesmo idosa. E crente é como? Todo mundo me dá 20, irmãos. Nem tanto, né? Como diz o João, nem tanto, mestre. Mas olha para essas irmãs aqui da igreja. Olha para esses irmãos aqui da igreja. Sério, eu fico assim, quando eu sei da idade, eu não acredito. Porque o cristão tem muitas vantagens. Não se prostitui, não usa drogas, não usa álcool, não usa nenhum tipo de situação que entre no seu corpo. Até a questão da glutonaria a gente tem que trabalhar, porque é que a Bíblia fala. Então o cristão começa a vigiar. Vai ficar mais jovem, faz atividade física. Irmã Cida, nossa caminhada aquele dia? Gente, encontrei com a irmã Cida na Praça do Pau-Ferro. Eu indo sozinha nesse dia. Ela já tinha voltado. Ela sentada no banco, orando. Pastora, tá indo? Falei, tô. Eu vou com você. Falei, você já foi, irmã. Fica aí que eu ainda vou. Não, nós vamos juntas de novo. Demos aquela volta lá perto do Colégio da Patrícia. Conversando, batendo papo e levamos. Eu deixei ela na porta de casa e vim embora. Tem que trabalhar o corpo, irmãos. Não dá. Eu vou comer caldo verde da Maria como? De joelho. Obrigada, Jesus. Amanhã eu queimo ele na pau-ferro. Em nome de Jesus. Não é assim que a gente... Fabiana, aquele dia a gente teve uma conversa sobre isso, né, Fabiana? Tá fazendo academia, ele é a Aline. Mas a intenção dele é exatamente essa. Eu vou malhar para comer, Jesus, me ajuda. Não é verdade? Mas, irmãos, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Esse aí é o teu cestinho. Esse cestinho aí é seu. Não vai calafetar não para você ver. Não vai passar betume, não vai passar o piche aí que daqui a pouco tá tudo degringolado. Olha, tem muita coisa que a gente aprende aqui, né? Mas a gente já tá chegando ao final. Oh. Aí a gente percebe que a Joquebede recebe o filho de volta. No versículo 9, que diz, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário, a mulher tomou o menino e o criou. Aí eu vejo uma outra possível oração de Joquebede.
Joquebede, vem comigo que vocês vão prestar atenção nisso aqui. Possivelmente, segura essa, irmãs e mães. Ela queria um trabalho que não a afastasse dos seus filhos. Que eu estou falando aqui de uma época onde a mulher também tinha que trabalhar. Também ajudar a fazer tijolo, pegar as palhas, porque depois eles começaram a dar mais palha para forçar mais ainda os hebreus. Então as mulheres ficavam com a responsabilidade de juntar palha. Mais longe de casa elas ficavam. Mais perdidos os filhos também ficavam. Quem é que consegue chegar em casa e ensinar? Quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó? Quem consegue? Quem foi Jó? Não sei se você sabe, mas Jó viveu nesse período patriarcal. É o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Possivelmente escrito por Moisés. Então imagina contar a história de Jó. Mas se o pai e a mãe trabalham, estão chegando mortos em casa, quem vai ensinar essas crianças? Então eu imagino Joquebede assim, Senhor, eu quero mais tempo com os meus filhos. Ela no Egito sendo escrava. Me dá um trabalho que eu tenha mais tempo com meus filhos. Irmão, você tem que ousar na oração. Para de ser covarde. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Temor é prudência, respeito, coragem. Temor envolve coragem, mas medo não. Porque eu entendo que Joquebede possivelmente queria um trabalho que não a afastasse dos seus filhos. E agora ela ganha um salário do Egito para cuidar do seu próprio filho. O sonho de toda mãe. Glaucinha ganhar um salário para cuidar do Benjamim. Te pago para ficar em casa, cuidando do teu filho. Irmãos, Deus faz. Você está pensando o quê? Deus faz. E como faz? Conheço mulheres que ao se tornarem mães, criança pequena. Deus não deixou faltar nada, ou aumentou o salário do marido, ou ela aprendeu a fazer bolo com a criança empurrando o carrinho com o pé, porque mulher é assim, não mexe com Joquebede. Isso vai virar meme, mas pode virar. É carrinho, ó, bolo, massa de bolo, telefone, vendo no YouTube a massa, o ponto certo. Tudo para ficar em casa com os filhos. Principalmente a criança pequena, que precisa da mãe ali presente. Irmãos, naquele momento Deus fez assim, ó, tu vai ganhar do Egito, esse Egito que quis matar teu filho, vai te pagar um salário. Esse Egito que quis matar teu filho vai te pagar um salário para você cuidar dele. Eu acho que você não está prestando atenção. Esse Egito que quis matar o teu filho vai te pagar um salário para você ficar em casa cuidando dele. Aleluia! Deus vai reverter essa situação, hein? Deus está falando aqui com muita gente nessa noite. Mas eu quero te dizer que o teu Deus está cuidando, está preparando o melhor para a tua vida. Para você receber um salário. Possivelmente, irmãos, Moisés foi entregue para a filha de Faraó por volta de seus 7 anos. Os neurocientistas, psicólogos, eles entendem que a criança tem a formação do seu caráter comportamental até nesse período ele ficou em casa com a mãe Joquebede, com o pai Anrão. Irmãos, como é que Moisés escreveu isso tudo, Zeldinho? Como é que Moisés conhecia tanta coisa? Ele teve pais presentes. Porque depois ele ia para o palácio e ia desaprender tudo. No palácio era, ó, raspa a cabeça, bota aqueles negócios. É o Deus Ra, que é o Deus Sol, o Deus Lua, é a Rã. Por isso que depois as pragas vieram tudo em forma dos deuses deles. Tem Deus das trevas. Você sabia que egípcio não saía à noite? Aí vai ser outra pregação, né? Que eles tinham medo, porque a proteção deles, o Deus que protegia eles, que era o sol, estava escondido, então eles não saíam à noite? Por que Deus enviou uma praga que deixou eles em trevas por dias? Cadê? Quero ver vocês saírem agora. Confiança no Deus de vocês não é o sol, eu escondi o sol. Irmãos, não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Olha, Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Faz o que Deus te manda, que vai sair muito mais barato. Você vai ganhando um salário de volta do que fazer o que Faraó quer. Versículo 10 para a gente encerrar. Diz assim: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Sabe por quê, irmãos? Dá uma pausa aqui. Crente tem palavra. Crente tem palavra. Para de dar golpe nos outros. Para de dizer que vai fazer e não faz. Para de dizer que vai devolver e não devolve. Isso não é coisa de crente não, irmãos. Você falou que vai fazer, faça. Teve um imprevisto? Pode acontecer com qualquer um, pode ou não pode? Chega e comunica. Tive um imprevisto. Falei que ia fazer. Irmão Luiz Carlos, eu falei que ia cobrir o irmão lá na portaria, mas hoje eu estou pregando, não vou poder. Entende? Entende, Nicole? Pode haver imprevisto. Agora, crente tem palavra.
Passaram-se aproximadamente 7 anos. Que história é essa que Joquebede faz com o menino? Ele morreu. Ai, senhora, você não vai imaginar, ele morreu. Morreu de quê? Ai, teve uma diarreia, um negócio, não sei, ele morreu. Que morreu o quê? Vou mandar os guardas lá na tua casa. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Essa semana o escândalo também foi o missionário que matou o filho porque o filho não deu bom dia. Vocês não viram isso também? Não é possível, porque eu sigo essas páginas assim. Deu no jornal. O missionário americano, se eu não me engano, matou o filho de 3 anos porque o menino não deu bom dia para ele. A casa dele é cheia de versículos bíblicos. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Que vidas são essas? Vão chegar lá no céu e falar o quê? Detalhe, ele tem vários filhos, todos eles apanhavam. Eles já chegaram no hospital com dente quebrado, eles já chegaram no hospital de braço quebrado e eram obrigados pelo pai a dizer que eles caíram, que foi acidente. Mas esse ele matou e foi descoberto. Crente tem que ter palavra. Fala comigo, eu preciso ter palavra. Joquebede não podia fugir com esse menino. Joquebede não podia dar um perdido na filha de Faraó. Ela tinha palavra, ela sabia que ia ter que entregar. Então diz a Bíblia que quando chegou o momento certo, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Aí você olha assim e fala, Joquebede perdeu? Joquebede ganhou. O céu ganhou. Israel ganhou. Nós ganhamos até hoje. Por causa da obediência de uma mulher. Por causa da palavra de uma mulher. Por causa da devoção ao Senhor de uma mulher. Se nós temos os 10 mandamentos, as leis de Moisés, aquela comunhão que Moisés tinha com Deus, por trás teve uma mãe que tinha palavra, que ensinou seus filhos a fazer o que era correto. Tinha uma Miriam, tinha um Arão. Ela foi lá e devolveu o menino para a filha de Faraó, da qual ele agora passou a ser filho. Eu não sei se você sabe, mas Moisés não significa porque das águas o tirei. Moisés significa nascido ou nasceu. O que aconteceu aqui possivelmente é que esse Moisés, em hebraico, ele significa tirado. Mas na língua egípcia, quem deu o nome foi um hebreu ou um egípcio? Egípcio. Na língua egípcia, significa nascido. Todo faraó tinha um Mosé, sabe? Ra-Mosé, Ramsés. Se você pegar na língua deles, é como se fosse um Moisés. Ou seja, nascido de Deus Ra. E aí eles colocavam o Deus que aquele faraó iria servir. O que nós temos como compreender é que Moisés, quando percebeu que o nome dele pertencia a um Deus egípcio, ele tirou e só ficou com o nascido. Ao invés de Moshe, né? Moisés, nascido de Ra, nascido de qualquer outro Deus deles, ele tira e fica só com Moisés, porque ele não vai dar glória ao Deus egípcio. Glória a Deus. E quando ela diz, porque das águas o tirei, ela está dizendo, eu posso dar um nome a ele, porque eu o tirei das águas. Vocês estão entendendo? É mais profundo do que a gente imagina. O que Deus tem na minha e na tua vida é mais profundo do que a gente imagina. Finalizo aqui com o final do versículo 10. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse, porque das águas o tirei. O palácio que decretou a morte dos meninos hebreus teve que receber um deles para servir de escola preparatória do libertador de Israel. Quem entrou no palácio? O hebreuzinho. Circuncidado. O hebreuzinho, temente ao Senhor já. Quem entrou no palácio? O hebreuzinho. Sabe por quê, irmãos? Eu comentei aqui com vocês que Deus une propósitos. Eu anotei até uma frase aqui, lembrei do meu pai, claro. A filha de Faraó queria um filho, Deus queria um libertador que fosse tolerado por Faraó. Tem coisa melhor que um neto? Pastor Hernandes Dias Lopes usa um ditado popular muito interessante. Avós são os cavalos que os filhos amansaram para os netos montarem. Quem lê, entenda, diz a Bíblia. Quer um serzinho mais tolerado por Faraó do que um neto? Não podia ser filho de Faraó, tinha que ser neto. Entrou lá como neto de Faraó. Vovô. Como o homem ia matar essa criança? Como o homem ia matar essa criança? Deus está unindo propósitos aqui nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento? Quando Deus nos governa, irmãos, até o